Você já se perguntou por que algumas pessoas transformam seus sonhos em realidade enquanto outras, igualmente talentosas, permanecem eternamente no reino das possibilidades não realizadas? Por que alguns avançam com determinação implacável, enquanto outros hesitam, procrastinam e eventualmente desistem? A resposta não está onde a maioria procura. Não está em algum talento especial, alguma vantagem de nascimento ou algum golpe de sorte extraordinário. A resposta está em algo muito mais fundamental. Algo que Napoleon Hill descobriu após estudar os mais bem-sucedidos de sua época por mais de 20 anos. A resposta está no poder do desejo ardente. Não um desejo comum. Não uma esperança vaga. Não um "seria bom se acontecesse". Mas um desejo que consome, que obceca, que se torna a força motriz de cada pensamento e cada ação. Um desejo que transforma o impossível em inevitável. Um desejo que literalmente reprograma a mente para identificar oportunidades, atrair recursos e persistir diante de fracassos temporários. O ponto de partida de toda realização é o desejo, escreveu Hill. Mas ele não estava falando de desejos ordinários. Ele estava falando de um tipo específico de desejo. Aquele que se torna uma obsessão positiva, uma força tão poderosa que nada pode impedi-la de se manifestar na realidade física. E é aqui que a maioria falha antes mesmo de começar. Eles confundem desejos vagos com desejo ardente. Eles dizem, "eu quero ser rico", da mesma forma que dizem, "eu quero um sorvete", sem intensidade, sem urgência, sem a chama emocional que transforma palavras em ações. Pense nisso. Quantas vezes você disse que queria algo? Perder peso, começar um negócio, aprender um novo idioma, escrever um livro. E quantas dessas vezes esse querer se transformou em realidade? Se você é como a maioria, a resposta é poucas vezes, se é que alguma. Não porque você não seja capaz, não porque o objetivo fosse impossível, mas porque seu desejo não era ardente o suficiente para superar a inércia, o medo, a dúvida e todos os outros obstáculos que, inevitavelmente, surgem no caminho de qualquer objetivo significativo. O desejo ardente não é apenas um sentimento, é uma força que altera sua percepção da realidade. Quando você deseja algo com intensidade suficiente, sua mente começa a filtrar o mundo de maneira diferente. Oportunidades que antes passavam despercebidas de repente se tornam visíveis. Recursos que pareciam inacessíveis começam a aparecer. Pessoas que podem ajudar em sua jornada são atraídas para sua órbita. Não por alguma magia mística, mas porque seu cérebro literalmente reconfigura seus filtros perceptivos para alinhar-se com seu desejo dominante. Thomas Edison não inventou a lâmpada porque era o homem mais inteligente de sua época. Ele a inventou porque seu desejo de criar iluminação prática era tão intenso que ele estava disposto a falhar mais de 10.000 vezes até encontrar a solução. Quando questionado sobre todas essas falhas, ele respondeu, "Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Essa não é a resposta de alguém com um desejo vago. É a resposta de alguém consumido por um desejo ardente que transforma cada obstáculo em um degrau para o sucesso. Henry Ford não revolucionou a indústria automobilística porque tinha mais recursos que todos os outros. Na verdade, ele enfrentou ridicularização, rejeição e fracassos repetidos. O que o separava era a intensidade de seu desejo de criar um carro acessível para o homem comum. Quando engenheiros lhe disseram que um motor V8 monobloco era impossível, ele não aceitou essa limitação. Ele disse, "Produzam-no de qualquer maneira." Meses se passaram sem progresso, mas Ford não recuou. Seu desejo era tão ardente que ele se recusava a aceitar o impossível como resposta. E, eventualmente, os engenheiros encontraram uma solução. Não porque eram mais inteligentes que antes, mas porque o desejo inabalável de Ford criou um ambiente onde a desistência simplesmente não era uma opção. Mahatma Gandhi não libertou a Índia porque tinha exércitos ou riquezas.
Ele o fez porque seu desejo de independência era tão ardente que ele estava disposto a jejuar até a morte, se necessário. Seu desejo não era uma preferência. Era uma obsessão que definia cada aspecto de sua existência. E essa intensidade não apenas transformou sua própria vida, mas alterou o curso da história para uma nação inteira. Esses não são casos isolados. São exemplos de uma lei universal que Napoleon Hill descobriu. Quando o desejo se torna ardente o suficiente, ele ativa forças mentais e emocionais que literalmente dobram a realidade à sua vontade. Não por algum poder místico, mas pela simples verdade de que a intensidade do desejo determina a intensidade da ação. E a ação persistente e focada eventualmente supera qualquer obstáculo. Mas aqui está a verdade inconveniente que poucos estão dispostos a encarar. A maioria das pessoas nunca experimenta o poder transformador do desejo ardente. Elas vivem no reino dos "seria bom se", dos "um dia eu vou", dos "eu gostaria de". Elas confundem interesse casual com compromisso total. Elas dizem que querem sucesso, mas, na realidade, elas apenas o preferem, desde que não custe muito, desde que não exija muito sacrifício, desde que não perturbe sua zona de conforto. O verdadeiro desejo ardente é diferente. Ele não negocia, ele não se contenta com menos, ele não se deixa distrair por brilhos momentâneos. Ele mantém o foco com intensidade laser no objetivo final, independentemente dos obstáculos, das críticas ou dos fracassos temporários. É uma força que consome, que transforma, que redefine quem você é e o que você é capaz de realizar. E aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo, com total honestidade. O que você deseja com tanta intensidade que está disposto a sacrificar conforto, segurança e aprovação para alcançar? O que você deseja tão ardentemente que está disposto a falhar repetidamente, a ser ridicularizado, a enfrentar rejeição após rejeição e ainda assim continuar avançando? Se você não consegue identificar algo assim em sua vida, então você ainda não descobriu o poder do desejo ardente. Você ainda está vivendo no reino das preferências, não das obsessões positivas que transformam sonhos em realidade. Napoleon Hill não estava apenas teorizando quando falou sobre o poder do desejo. Ele estava compartilhando o que observou em primeira mão nos homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época. Ele viu como Andrew Carnegie, um imigrante pobre, transformou seu desejo ardente de sucesso em um império do aço que o tornou o homem mais rico do mundo. Ele viu como Helen Keller superou a surdez e a cegueira para se tornar uma autora e ativista mundialmente reconhecida, impulsionada por seu desejo ardente de comunicar e contribuir. Ele viu padrões consistentes que separavam aqueles que apenas sonhavam daqueles que realmente realizavam. E o padrão mais fundamental, o ponto de partida de toda a realização, era sempre o mesmo: um desejo tão intenso que se tornava o pensamento dominante, a força motriz por trás de cada decisão e cada ação. Um desejo que não aceitava não como resposta. Um desejo que transformava obstáculos em oportunidades, críticas em combustível e fracassos em lições valiosas no caminho para o sucesso inevitável. Mas como você transforma um desejo comum em um desejo ardente? Como você eleva uma preferência casual ao status de obsessão positiva que reconfigura sua realidade? Hill ofereceu um processo específico, testado e comprovado por aqueles que transformaram seus sonhos em realidade. Primeiro, você precisa definir exatamente o que você quer. Não vagamente, não aproximadamente, mas com precisão cristalina. Mais dinheiro não é um objetivo. R$ 1 milhão em ativos líquidos até 31 de dezembro de 2026. Isso é um objetivo. A especificidade cria clareza, e clareza gera poder. Quando você sabe exatamente o que quer, sua mente pode começar a trabalhar no como, com foco laser. Segundo, você precisa determinar exatamente o que você está disposto a dar em troca.
Não existe almoço grátis no universo. Tudo tem um preço. Sucesso, riqueza, realização. Todos exigem sacrifício. Tempo, conforto, relacionamentos, segurança. Algo terá que ser sacrificado no altar do seu desejo. A questão não é se haverá um preço, mas se você está disposto a pagá-lo. E aqui está onde a maioria falha. Eles querem os resultados sem pagar o preço. Eles querem o corpo sem a disciplina, o negócio sem o risco, o reconhecimento sem o trabalho árduo. Mas o desejo ardente não funciona assim. Ele exige um compromisso total, uma disposição de pagar qualquer preço necessário para transformar o sonho em realidade. Terceiro, você precisa estabelecer uma data definida para a realização do seu desejo. Sem um prazo, um objetivo é apenas um sonho vago, que pode ser eternamente adiado. Um prazo cria urgência, e urgência gera ação imediata. Quando você sabe que tem até 31 de dezembro de 2026 para acumular 1 milhão em ativos, cada dia ganha uma nova importância. Cada decisão é filtrada através da lente do seu prazo. Cada momento desperdiçado se torna uma oportunidade perdida que você não pode mais recuperar. Quarto, você precisa criar um plano definido e começar imediatamente, esteja pronto ou não. O plano não precisa ser perfeito. Na verdade, provavelmente não será. Mas a ação imperfeita sempre supera o planejamento perfeito. O desejo ardente não espera por condições ideais. Ele age agora, com o que tem, de onde está. E à medida que avança, o caminho se revela, os recursos aparecem e o plano evolui organicamente em resposta à realidade em constante mudança. Quinto, e talvez o mais importante, você precisa escrever uma declaração clara do seu desejo, do preço que está disposto a pagar, do prazo que estabeleceu e do plano que criou. E então, você precisa ler essa declaração em voz alta, 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Esse não é um ritual místico. É uma reprogramação deliberada da sua mente subconsciente. É uma forma de gravar seu desejo tão profundamente em seu ser que ele se torna parte da sua identidade, do seu DNA mental e emocional. Quando você segue esse processo com disciplina e consistência, algo notável começa a acontecer. Seu desejo deixa de ser algo que você quer e se torna algo que você é. Não é mais uma preferência externa, é uma parte intrínseca da sua identidade. E quando seu desejo se torna sua identidade, a realização se torna inevitável. Não porque o universo magicamente conspira a seu favor, mas porque você se torna o tipo de pessoa que simplesmente não aceita nada menos que a manifestação completa do seu desejo. Pense em como isso se aplica à sua própria vida. Quais são os desejos que você tem mantido no reino das preferências, quando deveriam estar no reino das obsessões positivas? Que sonhos você tem adiado, diluído ou abandonado, porque seu desejo não era ardente o suficiente para superar os obstáculos inevitáveis? E mais importante, o que poderia acontecer se você aplicasse o processo de Hill para transformar esses desejos vagos em forças consumidoras que redefinem sua realidade? A verdade é que a maioria das pessoas vive muito abaixo do seu potencial, não por falta de capacidade, mas por falta de desejo suficientemente intenso. Elas se contentam com migalhas quando poderiam ter o banquete inteiro. Elas se acomodam na mediocridade quando a excelência está ao seu alcance. Elas aceitam uma vida de "e se" e "poderia ter sido" quando poderiam viver uma vida de "eu fiz" e "eu conquistei". E tudo isso porque elas nunca entenderam ou aplicaram o primeiro princípio fundamental de toda a realização, o poder do desejo ardente. Elas nunca transformaram suas preferências em obsessões. Elas nunca elevaram seus queros ao status de necessidades não negociáveis. Elas nunca permitiram que um desejo se tornasse tão consumidor que falhar simplesmente não era uma opção. Mas você não precisa ser como a maioria. Você pode escolher um caminho diferente. Você pode decidir, aqui e agora, que não vai mais se contentar com desejos vagos e sonhos adiados.
Você pode decidir que, a partir de hoje, você vai aplicar o processo de Hill para transformar pelo menos um desejo em uma força tão poderosa que nada, absolutamente nada, poderá impedir sua manifestação na realidade física. Imagine como seria viver assim. Imagine acordar todas as manhãs com uma clareza cristalina sobre o que você quer e uma certeza inabalável de que você vai conseguir, não importa o que aconteça. Imagine enfrentar obstáculos não com medo ou frustração, mas com a confiança tranquila de quem sabe que cada desafio é apenas mais um degrau no caminho para o sucesso inevitável. Imagine olhar para trás daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos e ver como seu desejo ardente transformou não apenas suas circunstâncias externas, mas sua própria identidade. Quem você é, como você pensa, o que você acredita ser possível. Essa transformação está disponível para você. Não é reservada para os especialmente talentosos, os privilegiados ou os sortudos. É acessível a qualquer pessoa disposta a elevar seus desejos do reino das preferências para o reino das obsessões positivas. É acessível a qualquer pessoa disposta a pagar o preço, estabelecer o prazo, criar o plano e programar sua mente subconsciente através da repetição diária de sua declaração de desejo. Mas aqui está o aviso. Uma vez que você desperta o poder do desejo ardente, não há volta. Você não pode mais se esconder atrás de desculpas. Você não pode mais culpar circunstâncias externas. Você não pode mais adiar para algum dia nebuloso. O desejo ardente exige ação agora. Ele exige compromisso total. Ele exige que você se torne a pessoa capaz de manifestar seu desejo, não apenas que você espere que seu desejo se manifeste magicamente em sua vida. E é por isso que muitos escolhem permanecer no conforto dos desejos vagos. Porque, no fundo, eles temem o poder transformador do desejo ardente. Eles temem o que poderiam se tornar, o que poderiam realizar, se realmente se entregassem por completo a um desejo consumidor. Eles temem a responsabilidade que vem com o poder. Eles temem o preço que teriam que pagar. Eles temem o desconforto da transformação necessária. Mas você está pronto para transcender esse medo. Você está pronto para abraçar o poder do desejo ardente em toda a sua glória transformadora. Você está pronto para elevar pelo menos um desejo ao status de obsessão positiva que redefine sua realidade e manifesta o aparentemente impossível no mundo físico. Comece hoje. Não amanhã, não na próxima semana, não quando as condições forem perfeitas. Hoje, agora. Defina seu desejo com precisão cristalina. Determine o preço que você está disposto a pagar. Estabeleça um prazo definido. Crie um plano inicial e comece a agir imediatamente. Escreva sua declaração de desejo e leia-a em voz alta, com emoção e convicção, 2 vezes por dia. E então observe como sua realidade começa a se transformar. Não da noite para o dia, não sem esforço, não sem desafios, mas inexoravelmente, inevitavelmente, à medida que seu desejo ardente ativa forças mentais e emocionais que você nem sabia que possuía. À medida que oportunidades começam a aparecer, recursos começam a se manifestar e obstáculos começam a se transformar em degraus no caminho para o sucesso. O poder do desejo ardente não é um conceito abstrato, não é uma teoria não testada, é uma lei verificável da realização humana, demonstrada repetidamente por aqueles que transformaram seus sonhos mais ousados em realidades tangíveis. E agora, esse poder está disponível para você. A única questão é, você vai usá-lo? Você vai elevar seus desejos do reino das preferências para o reino das obsessões positivas que transformam sonhos em realidade? A escolha é sua, e essa escolha, a decisão de abraçar o poder do desejo ardente ou permanecer no conforto dos desejos vagos, pode muito bem ser o divisor de águas entre uma vida de possibilidades não realizadas e uma vida de realizações extraordinárias que inspiram e impactam gerações. O que você escolhe? O que você deseja tão ardentemente que está disposto a se tornar a pessoa capaz de manifestá-lo?
O que você quer com tanta intensidade que falhar simplesmente não é uma opção? Responda essas perguntas com honestidade brutal, e você terá dado o primeiro passo no caminho para desbloquear o poder transformador do desejo ardente. O ponto de partida de toda realização extraordinária. Lembre-se das palavras de Napoleon Hill. O que quer que a mente possa conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas essa realização começa com um desejo tão intenso, tão consumidor, tão ardente, que transforma não apenas suas circunstâncias externas, mas sua própria identidade. Um desejo que não aceita não como resposta. Um desejo que transforma o impossível em inevitável. Esse é o poder que está esperando por você. O poder que separou os grandes realizadores da história daqueles que apenas sonharam com grandeza. O poder que pode transformar sua vida a partir deste momento, se você tiver a coragem de abraçá-lo em toda a sua intensidade transformadora. O poder do desejo ardente. O ponto de partida de toda realização extraordinária. E agora, o catalisador da sua própria transformação de sonhador para realizador, de espectador para protagonista, de alguém que apenas deseja para alguém que manifesta seus desejos mais ousados na realidade física. O momento de despertar esse poder é agora. Não amanhã, não quando você estiver pronto. Agora. Porque o desejo ardente não espera por condições perfeitas. Ele cria suas próprias condições. Ele dobra a realidade à sua vontade. E ele começa com uma decisão. Sua decisão, neste momento, de elevar pelo menos um desejo ao status de obsessão positiva que redefine quem você é e o que é possível em sua vida. Faça essa escolha agora. Abrace o poder do desejo ardente e prepare-se para testemunhar a transformação mais extraordinária de todas. A transformação de seus sonhos mais ousados em sua nova realidade.